respondendo também essa pergunta, convido aqui ao nosso O Povo News, Walter George, diretor de opinião do jornal do Grupo O Povo. Walter, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso O Povo News. Pois é, pensavam que iam enquadrar Michele Bolsonaro, aconteceu o oposto, os enquadrados foram André Fernandes, Flávio Bolsonaro e companhia. É um resultado que te surpreende, Walter? E a partir dessa vitória inicial, você acredita que realmente Michele Bolsonaro vai ser a porta-voz do ex-presidente? É ela que vai, de alguma forma, comandar aí esse processo visando 2026, mesmo com a falta de experiência política, mas enfim, ela parece ter encarnado nessa figura que representa aí as raízes, os fundamentos do chamado conservadorismo de direita. Muito bom dia. Bom dia, Ítalo. Bom dia, nossa audiência. Olha, eu acho difícil. Eu acho que ela venceu o round, você lembrou aí, é 1-0 para ela. Mas, olhando o processo mais a médio e longo prazo, numa constância melhor, olhando inclusive para o processo eleitoral 2026, processo nacional, eu acho difícil que a liderança seja entregue a Michele Bolsonaro, né? É um episódio que, inclusive, eu acho que do ponto de vista político, é, mesmo que tenha, ela nesse momento esteja comemorando e está nas redes sociais, o pessoal dela achando que ela venceu com relação a uma questão que me parecia posta desde sempre, no momento em que se decidiu pela aproximação com o Ciro Gomes, se sabia de tudo que está sendo trazido de volta agora, de declarações dele contra o Bolsonaro, eram declarações públicas. Então, não está se trazendo vídeos de coisas que foram obtidas em gravações clandestinas, não. Eram declarações públicas dele em podcasts, desculpe, em programas, em palestras. Então, assim, nada daquilo é novidade. Se sabia que o Ciro tinha aquele pensamento sobre o Bolsonaro quando houve a aproximação, quando se entendia que era possível fazer aquele acordo restringindo ao território do Ceará. Claro que isso, desde o começo, me parecia uma coisa equivocada e difícil. O Ciro é uma liderança nacional. O Ciro não é uma liderança local, cearense ou fortalezense, né? Então, claro que todo aquele histórico dele de ataque ao grupo seria recuperado. Seria recuperado em algum momento, mais adiante, durante a campanha. Foi agora, talvez, nesse sentido, talvez tenha sido bom para o pessoal testar que não tem condição de segurar. E parece que essa é a decisão que está encaminhada, né? Porque meio que zerou, então pararam as articulações. Me parece que nesse momento a aliança com o Ciro está descartada. Então se fez a tempo de fazer uma rearrumação agora. Tem um problema, me parece claro, colocado na perspectiva do Ceará. O partido não tem nome. Não há opção ao Ciro, né? Está se começando a cogitar possibilidades, e as possibilidades que se cogita de uma candidatura ao governo, claro que são para perder. Não há nenhuma possibilidade de, com os nomes que estão sendo postos aí, se imaginar uma vitória aqui no Ceará. Claro que, na medida em que se registra a candidatura, a vitória é possível. Mas, do ponto de vista prático, né? É uma coisa muito difícil de se viabilizar. Então, eu acho que eu tenho dificuldade. O que está acontecendo de verdade com relação à liderança nacional do grupo, Ítalo, é que a ausência do ex-presidente Bolsonaro criou um vácuo. Me parece que ele gostaria que esse vácuo fosse ocupado pelo filho, que é senador pelo Rio de Janeiro, inclusive tem sido cogitado como. Mudou o discurso, o Flávio claramente hoje tem um discurso muito mais agressivo do que ele tinha até outro dia. A intenção inicial dele era, de fato, tentar a renovação do mandato de senador, mas ele está sendo meio que empurrado para assumir essa condição de grande líder do grupo, ocupar esse vácuo. E aí, numa disputa, que é uma disputa em momentos surda, e em outros momentos barulhenta, como foi nesse momento, nesse episódio, mas é uma disputa com a Michelle Bolsonaro por essa liderança. Ela levou nesse episódio específico, então é 1-0 de fato para ela. Eu tenho dúvidas se ela tem condições de continuar vencendo em outros embates que aconteceram. É isso, disputa bem barulhenta.